Lucas capítulo 8. Hoje vai ser o capítulo ao qual nós iremos estudar. E na verdade a gente vai ver, né, aqui tudo que o nosso Senhor Jesus Cristo, né, nos deixou revelado aqui, e tendo sempre a consciência de que Ele é a palavra viva, né? Uma coisa que também eu tenho meditado muito, né, diante aos estudos, né, diante ao conhecimento, e a gente vê aqui que tudo que nós sabemos, tudo que nós conhecemos a respeito de Deus, nós só conhecemos porque Deus escolheu se revelar aos homens, né? Inclusive aqui nesse capítulo 8 a gente vai ver isso quando os discípulos perguntam a Jesus por que ele fala por parábolas, né? E ele falou, porque a uns vai ser dado a conhecer os segredos, os mistérios do reino, e a outros não. E Jesus realmente ele já cria essa condição no sentido de que é o que ele fala. Eu não vou revelar aquilo que as pessoas talvez elas não querem. Eu não vou, vamos dizer assim, gastar o tempo com quem não quer conhecer essas verdades, né? Então a gente vê que tudo que nós sabemos a respeito do Senhor, Ele escolheu se revelar. E, como eu estava falando, algo que eu tenho guardado muito da minha vida, sempre que eu estou diante de Deus, através da palavra dEle, através das Escrituras Sagradas, é nós compreendermos o seguinte: o Evangelho ele não se resume a uma lista de pode ou não pode. A vontade do Senhor não é ficar controlando a nossa vida. Isso você pode, isso você não pode. Por mais que dentro do Evangelho exista aquilo que é lícito e aquilo que não é lícito. E o Senhor vai fazendo com que, permitindo que a gente vá fazendo escolhas durante o nosso dia. De acordo com o que Ele revela, com o que Ele nos ensina, Ele nos capacita a nós estarmos sempre escolhendo os melhores caminhos. Mas aí é que está uma grande compreensão. Jesus foi aquele que cumpriu de forma perfeita essa palavra, né? E não é à toa que Ele recebeu tudo por herança do Pai. Então a gente precisa compreender, sempre que eu estou diante da palavra, ela está me ensinando, ela está me capacitando. Mas não é para nós seguirmos sozinhos, é para nós irmos de mão dada com o Senhor Jesus. Há uma graça disponível diariamente sobre nós que nos possibilita viver tudo aquilo que Ele obedeceu ao Pai, nos capacita a viver. E eu gosto muito da perspectiva que João dá, o Evangelho de João, quando ele linka obediência ao amor, né? Quando ele diz, aquele que me ama é aquele que me obedece. E aquele que me obedece, eu e meu Pai viremos, né? E faremos morada nele, nos revelaremos a ele, nós nos uniremos a ele, nós estaremos unidos a ele, né? Então essa compreensão, sabe, de que, na verdade, a chamada cristã, o chamado de Deus através de Jesus para as nossas vidas, nunca é uma caminhada solitária. Nunca é algo, o Senhor nos impondo aquilo que a gente não vai conseguir fazer. Na verdade, não. Ele está falando, olha só, estou colocando diante de vocês um caminho excelente. E eu vou conduzir vocês por esse caminho excelente. Vocês nunca estarão desamparados. Vocês precisam confiar. Ô, meu filho, obrigado, Deus te abençoe. Vocês precisam crer, né? Vocês precisam crer nessa palavra. Vocês precisam crer que eu estou com vocês, assim como eu e o Pai somos um, eu quero ser um com vocês, e vocês precisam se agarrar a isso para vocês poderem caminhar o dia de vocês. A gente, lá na introdução do Evangelho de Lucas, a gente vai iniciar aqui esse Evangelho de uma forma maravilhosa, o capítulo 8, hoje, né? Porque a gente viu que o Evangelho de Lucas é considerado o Evangelho das crianças, o Evangelho dos pobres, o Evangelho da oração, e a gente começa a pegar. Criança era completamente marginalizada naquela época, né? Era colocada, não tinha muito valor a criança naquela sociedade. Os pobres, a mesma coisa, não tinham voz. E as mulheres. Jesus foi o único mestre que admitiu mulheres o seguindo, que admitiu que mulheres fizessem parte do círculo dele, ao qual ele ensinava, porque, na verdade, os mestres daquela época, os rabis daquela época, né? As escolas judaicas daquela época, eles não admitiam mulheres. E além de não admitir mulheres, além deles não ensinarem as mulheres, eles também colocavam ela numa condição inferior, entendeu?
Era ensinamento de judeu, ó, não gaste tempo ensinando a mulher. Não perca tempo ensinando a mulher, não. Conhecimento é para os homens. Ah, na tua família tu se doa, mas não gaste muito tempo com elas. Né? E aí, a gente vai vendo aqui que no capítulo 8, o texto ele já vai começar a nos trazer que Jesus, como a gente está falando, ele era um mestre diferente. Ele admitiu mulheres. Aí vamos lá, ó. Aconteceu, depois disso, que Jesus andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia. Deixa eu só trazer outra lembrete aqui pra gente. A gente viu que o capítulo 7, como a gente falou aqui no domingo, ele terminou com aquela mulher pecadora, né? Jesus é convidado aí na casa de um fariseu chamado Simão, e aí na casa desse fariseu chamado Simão, ele está lá na mesa e veio uma pecadora. O texto diz que veio uma pecadora, né? Que ela unge, ela chora, né? Aos pés de Jesus, depois ela enxuga os pés dele com o cabelo dela, e a gente vai vendo no Evangelho de Lucas, como a gente vê nos outros evangelhos, mas eu acho que também Lucas ele se atenta muito a isso. O Evangelho de Lucas, ele mostra que Jesus é aquele que ele não está apenas observando as questões externas. Jesus é aquele que está indo sempre além da necessidade do ser humano, sabe? Ele é sempre aquele que está se compadecendo das necessidades, das angústias das pessoas no seu mais profundo íntimo. E a gente já viu até aqui que Jesus ele estava itinerante nas sinagogas. Ele estava indo de cidade em cidade ensinando nas sinagogas. Mas agora a gente já vai ver que ele continua na jornada de pregação, mas já não está mais nas sinagogas. Isso já começa a transparecer para a gente que ele já começou a perder popularidade nas sinagogas e já está começando a encontrar resistência dentro das sinagogas, né? Que as sinagogas ali, vamos dizer assim, é um local de representação do judaísmo, né? Um local de encontro, de ensino do judaísmo assim, pesado, se a gente pode dizer, né? E ele já está começando a ter resistência nesses locais. E aí vou voltar ao texto aqui de novo. Ó. Aconteceu depois disso que Jesus andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. Irmãos, a gente sempre precisa guardar essa questão. Isso daqui já tem um grande ensinamento para a gente, porque vamos lá. Jesus, a partir do momento que ele iniciou o ministério dele de forma definitiva, né, para poder fazer a missão do Pai dele, a gente vê que Jesus está andando sempre, ensinando e pregando a respeito do reino de Deus. O que Jesus está fazendo? Ele está construindo o reino de Deus. E qual é o chamado para nós cristãos hoje? Nós que somos a igreja do Senhor Jesus Cristo. Nós continuarmos construindo o reino de Deus. Então, na verdade, a gente precisa ter esse ensinamento. Tudo que a gente faz é bom, é lícito, desde que esteja sendo feito para a glória de Deus. Desde que tudo que nós estejamos envolvidos, nós estejamos imbuídos em construir o reino de Deus. Essa continua sendo a nossa função, construir o reino de Deus aqui na terra. Esse reino é construído pela palavra no poder do Espírito Santo, que traz vida a esta palavra, que torna essa palavra ensinamento vivo para a gente. E aí o texto vai e diz para a gente que ia com ele os 12 discípulos. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. A gente já falou sobre ela, mas eu queria enfatizar de novo, porque Maria Madalena, ela carrega esse histórico, essa bagagem de que ela era uma prostituta. Mas nenhum texto bíblico nos dá embasamento para poder dizer que ela era uma prostituta. E possivelmente, ela que estava atormentada por espíritos malignos, na verdade, ela devia transparecer isso de forma de transtornos mentais, fortes transtornos mentais. E aí, fala de Maria Madalena, ao qual saíram 7 demônios, e fala de Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes. Lá no Evangelho de João, diz que teve um centurião, que ele teve, um procurador, que ele teve um filho curado. A gente falou aqui do servo do centurião domingo, mas só que já teve lá, quando a gente estudou lá no Evangelho de João. E possivelmente, ela é mãe dessa criança.
Até por isso mesmo que o marido dela talvez permitiu que ela estivesse aqui nessa viagem de Jesus, né? Ele está indo de cidade em cidade, em aldeia. Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes. E aí o texto continua. Susana e muitas outras, as quais com os seus bens ajudavam Jesus e os seus discípulos. Por quê? Naquela época, os mestres, né, aqueles que iam discipulando pessoas, eles iam recebendo desses alunos uma quantia para esses alunos serem discipulados por eles. E o que é interessante é que naquela época, Jesus, quando ele fala, olha só, vem e aprendam de mim, que eu sou manso e sou humilde de coração. Porque esses mestres aqui naquela época, um exemplo, cheguei lá para seguir um camarada desse, e se ele achasse que eu não estava conseguindo alcançar a capacidade intelectual dele, ele expulsava, ele rejeitava, entendeu? Ele, tipo, se colocava, você não vale, você é muito fraco de entendimento, teu intelecto é ruim, você não é bom, então você está fora aqui da minha escola, eu não admito mais você no meu grupo de discipulado. Por isso que Jesus fala, aprendei de mim, sabe? Porque eu não faço igual a eles, eu não sou que nem eles. Então, aqui já é enfático que Jesus está permitindo essas mulheres viajarem com ele, aprenderem com ele, e o texto vai além. O que talvez fosse uma vergonha para o judeu, Jesus recebia de bom grado, que era o quê? A ajuda das mulheres. Aqui está explícito que elas ajudavam financeiramente. Como que funcionava entre os 12? Os 12, eles tinham uma sacola juntamente a Jesus, eles tinham uma sacola, ao qual ali eles guardavam tudo que eles iam recebendo, e aquela quantia era comum a eles. Você vê que o discipulado de Jesus foi vida na vida. O melhor seminário da história, a melhor faculdade de teologia, o melhor curso de teologia da história, foram aqueles 12, porque eles tiveram vida na vida de Jesus, né? Eles dormiam com Jesus, eles viajavam com Jesus, eles comiam com Jesus, eles choravam com Jesus, eles se alegravam com Jesus, eles eram perseguidos juntamente a Jesus. E aí o texto, e Lucas faz questão de relatar isso. É o evangelista que mais relata a importância que Jesus sempre deu às mulheres no seu ministério e continua dando às mulheres até hoje no reino de Deus. E aí logo depois, a gente vai entrar aqui, Lucas vem relatando a parábola do semeador. Quando uma grande multidão se reuniu, e até então a gente está vendo que tem multidões seguindo ele, né? Quando uma grande multidão se reuniu e pessoas de todas as cidades vieram até Jesus, ele disse por parábola o seguinte: um semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho e foi pisada, e as aves do céu a comeram. Outra parte caiu sobre a pedra e, tendo crescido, secou por falta de umidade. Outra caiu no meio dos espinhos, e os espinhos, ao crescerem com ela, a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, cresceu e produziu a 100 por 1. Dizendo isso, Jesus clamou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E aí isso aqui me lembra Apocalipse, né? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja, né? O que o Espírito diz às igrejas. Então vamos lá. Jesus, na verdade, a gente até pregou nesse texto, né, há pouco tempo. Jesus, na verdade, ele não está contando nada que aqueles caras ali talvez não fossem entender essa linguagem, porque era uma linguagem, né, de plantação, uma linguagem ao qual eles tinham total vivência com aquilo. E entre os campos aos quais tinha as plantações, você tem os caminhos aos quais, né, o semeador ele saía lançando as sementes, né? Ele lançava a semente, depois aquele solo era arado para poder, no intuito daquela semente germinar, enfim, e produzir. Aí Jesus traz essa ilustração, que tem aquela semente que ela cai à beira do caminho. E sabe qual é a semente que cai à beira do caminho, na ilustração de Jesus? E quando chegar na explicação, a gente já vai estar melhor explicado. É aquela que o semeador saindo a semear, vamos dizer assim, ele andava com uma bolsinha cheia de sementes, ele enchia aquela mão de sementes e ele lançava aquelas sementes. Nisso que ele ia lançando aquelas sementes, algumas sementes caíam à beira do caminho. E esse caminho, ele já estava com o solo bem compactado, né? Porque as pessoas passavam por ali constantemente, então aquela semente caía ali, ela não adentrava o solo. Então ela ficava mais exposta, então era fácil das aves virem e comer aquela semente. Israel, essa região aqui da Palestina, tem muito solo. Naquela época você não tinha
esses estudos avançados que tem hoje, né? Era muito rochoso. Às vezes o camarada, ele tinha, vamos dizer assim, uma camada assim de terra, de areia, e já que de baixo era rocha. Então essa semente, ela até germinava, a raiz vinha, quando batia na pedra, ela já não encontrava mais espaço para poder crescer. Então ela também não conseguia produzir como ela deveria produzir. E também, isso é um exemplo aí comum para a gente, um exemplo nos nossos quintais, a gente bota a grama, tem um mato ali perdido, a grama cresce, isso daqui, o mato já está desse tamanho. Então é justamente isso, naquelas plantações daquela época, um exemplo, plantou um trigo. Se o trigo cresceu isso daqui, se tem sementes ali de espinhos ali, se tem raízes espinhentas ali, enquanto o triguinho está desse tamanho, a árvore dos espinhos está desse tamanho. E o que aconteceu? Ela está grandona, ela sufocou aquilo que foi plantado. E a gente vai chegar aqui na explicação. E aí, para o versículo 9. Então, os discípulos de Jesus lhe perguntaram o que significa essa parábola. E Jesus respondeu: a vocês é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos demais fala-se por parábolas, para que vendo não vejam, e ouvindo não entendam. Então, na verdade, Jesus ele vem conversar com pessoas as quais estão dispostas. Isso daqui vai frutificar, como a gente leu no final ali, a 100 por 1, no coração daquele que está disposto, no coração daquele que recebe essa palavra com bom grado, no coração daquele que crê. Mas a gente também vai vendo que ele vai falando que não significa só ouvir, significa praticar. Aquele que vai produzir para o reino de Deus, aquele que vai ajudar na construção do reino de Deus, é aquele que ouve e aquele que coloca em prática. E aí Jesus segue para a explicação, no versículo 11. Olha só, este é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus, né? Então, o que nós semeamos na vida das pessoas é a palavra de Deus, é o Evangelho, que tem poder para poder salvar todo aquele que nele crê, que crê no Evangelho, que crê na obra de Cristo. Aí ele vai explicando. Os que estão à beira do caminho são os que ouviram. Depois vem o diabo e tira-lhe as palavras do coração, para acontecer que crendo sejam salvos. É aquelas pessoas que estão sempre ouvindo a palavra, mas para elas é só ouvir. Não retém, é só ouvir. Eu vejo, eu participo, eu ouço as pregações, eu ouço as explicações, os ensinos, os estudos, mas tá, mas não tá. A pessoa tá no meio, mas a mente dela está completamente fora. Então, sabe o que acontece? O diabo já vem logo e rouba essa palavra que foi semeada. De forma rápida, né? De forma rápida. Então, ele vem e já rouba essa palavra. E o que é interessante é que Lucas amarra aqui, né, que os outros evangelhos sinóticos, Mateus e Marcos, contam essa parábola também. Eu acho interessante que Lucas amarra aqui para que acontecer que crendo sejam salvos. Então, o que o diabo faz? A luta do diabo é o quê? É que você não crê nessa palavra de jeito nenhum. Ele está sempre trazendo dúvida sobre essa palavra, está sempre trazendo alguma dificuldade sobre ela na nossa mente. E aí ele continua. Os que estão sob a pedra são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Mas só que estes não têm raiz. Eles creem apenas por algum tempo e na hora da aprovação se desviam. E sabe o que é interessante aqui? Muita gente, ao lidar com essa parábola, tanto ao explicar como ao ler e estudar, quando se vê essa questão da aprovação, acha que é uma doença, é uma dificuldade, é um problema, uma perseguição. Não necessariamente. Lembra a aprovação de Jesus lá no deserto? A tentação? O diabo não veio oferecer coisas ruins para ele. O diabo veio oferecer coisas boas para ele. E o diabo, na verdade, ele está sempre atacando a gente, nesse quesito, é com as coisas boas. É com aquilo que até certo ponto é lícito. Foi a conversa dele com Jesus. Vamos aqui a gente aqui agora. É melhor a gente aqui morder agora uma pedra ou um pedaço de pão? Morder um pedaço de pão. Morder, a gente vai quebrar nosso dente, não vai fazer sentido nenhum. Então ele veio trazendo algo atrativo para o Senhor Jesus. Essa aprovação, na maioria das vezes, muitas vezes, ela vem pelo algo atrativo. O mundo está sempre colocando coisas atrativas para a gente. O problema não é a gente se dedicar às coisas nas quais nós devemos desempenhar.
A grande dificuldade é quando isso toma o nosso tempo, é quando tudo isso se torna nossa prioridade, se torna o nosso projeto maior de vida. É quando a gente já não está mais pensando na eternidade das outras pessoas. É quando a gente já não está mais pensando na construção do reino de Deus aqui na Terra. É quando os nossos projetos, eles estão em primeiro lugar com relação ao projeto de Deus. Irmãos, essa é uma artimanha feroz de Satanás na vida do cristão. É desviar o cristão do foco. Não tem problema nenhum nós nos dedicarmos às coisas que são nossas, às coisas que são da nossa família, mas essas coisas elas precisam ter um limite. Elas precisam ter um limite porque o nosso coração ele é inclinado a fabricar ídolos. Ele é inclinado, devido à queda, ele é inclinado a fabricar ídolos. Então, na verdade, a gente tem que sempre perceber isso. Porque justamente esse solo rochoso tem muito a ver com isso. Tem muito a ver com essa questão. E sabe o que acontece? Se a gente não tiver tomado por essa palavra, preenchido por essa palavra, a palavra vai saindo do nosso coração, a gente não vai conseguindo criar firmeza, a gente não vai conseguindo se arraigar no Senhor. 14. A parte que caiu entre espinhos, estes são os que ouviram e no decorrer dos dias foram sufocados com as preocupações, as riquezas e os prazeres desta vida. Os seus frutos não chegam a amadurecer. E sabe, é tudo tentativa que o maligno tem com relação à nossa vida. É sempre nos desviar daquilo que é eterno. É sempre nos roubar o propósito eterno. E às vezes a gente está tão engajado em militar em outras coisas que não são a eternidade. E isso é um perigo, sabe por quê? As coisas vão começando a ficar melhores na nossa vida. E geralmente, infelizmente, o ser humano ele tem essa inclinação de buscar o Senhor com mais intensidade na dificuldade. Quando o mar fica uma piscina, a gente muitas vezes tende a esquecer do Senhor. Mas só que o mar muda. E o mar, ele não está no nosso controle. Nós não sabemos como que vai ser. A gente não sabe se daqui a pouco o mar vai ficar revoltado, se o mar vai ficar muito agitado. A gente não sabe. E é por isso que a gente está sempre necessitando do Senhor. A nossa vida, irmão, a nossa saúde. A gente não tem o controle disso nas nossas mãos. Então nós precisamos estar honrando o nosso Senhor a todo instante. Porque tudo que está aqui vai passar. Tudo que está aqui, e inclusive pode passar para a gente hoje. Essa é uma grande verdade. Mas só que ele diz que tem aquela parte que caiu em boa terra. A parte que caiu na terra boa, estes são os que tendo ouvido, de bom e reto coração, retém a palavra. Estes frutificam com perseverança. Porque, irmãos, seguir o Senhor Jesus é uma vida de perseverança. É uma vida de focar naquilo que é eterno, de colocar os nossos olhos naquilo que é a eternidade e perseverar em seguir o Senhor. Eu e o Gilberto, a gente estava conversando sobre isso antes, porque é muito incrível, irmãos, como o Senhor Jesus ele é claro, objetivo e específico na palavra dele. Ele falou que o dia que estaria antecedendo a volta dele seria que nem os dias de Noé. O verdadeiro evangelho sendo anunciado às pessoas distraídas. Comendo, bebendo, se dando em casamento, se confraternizando, e o tempo está passando. E é chegada a hora. E não compreenderam, e não perseveraram, e não agarraram o evangelho como o maior tesouro de todos. E o que é interessante, olha como é que o Lucas vai complementando no relato dele, versículo 16. Ninguém, depois de acender uma lamparina, a cobre com um vaso, ou a põe debaixo de uma cama. Pelo contrário, coloca num lugar em que ilumina bem, a fim de que todos os que entram vejam a luz. Irmãos, faria algum sentido? Vamos supor, as lâmpadas que estão aqui no teto, a função dela é iluminar esse espaço, né? Faria algum sentido se nós tirássemos todas essas lâmpadas e instalássemos ela aqui debaixo, aqui, ó? Não. Ficaria uma iluminação aqui, mas ficaria tudo escuro. Isso Jesus está falando para a gente. Ele está falando, olha só, vocês que eu salvei, vocês que me seguem, vocês meus discípulos, vocês são essa lamparina. Eu não peguei vocês para vocês ficarem escondidos. Eu peguei vocês, eu coloquei vocês lá em cima, que é por onde vocês estiverem passando, vocês estarem anunciando o reino de Deus.
Eu não estou dizendo, irmãos, que a gente se comportar talvez como inconveniente e a todo momento achar que tem que estar com a Bíblia aberta e pregando o Evangelho. Mas a gente está atento a todas as oportunidades, a todo instante. É eu compreender de que tudo que eu faço, que tudo que eu estou me dedicando, eu tenho que estar com esse objetivo. Como que o meu trabalho vai contribuir para a construção do reino de Deus? Como que eu vou contribuir? Eu estou estudando. Como que os meus estudos vão contribuir para a construção do reino de Deus? Eu estou construindo uma família, eu estou educando meus filhos. Como que a educação dos meus filhos, elas vão funcionar, elas vão contribuir para a construção do reino de Deus? É isso, não é nós deixarmos de fazermos aquilo que nos está proposto. Irmãos, eu no meu entendimento, eu penso assim, tá? Vamos dar um exemplo. Eu acredito que Deus, Ele não me designou, não colocou, Leonardo, você vai cursar publicidade lá atrás. Leonardo, agora eu quero que você vai trabalhar em empresa tal. Ele foi permitindo que eu fizesse escolhas. Só dando um exemplo, hoje, na condição de pastor, eu tenho total convicção de que o Senhor me tomou para essa obra. Ele me tirou para essa obra. E querendo sempre ressaltar isso, tá, irmãos? Isso não me torna mais especial do que ninguém no reino de Deus. Isso não me torna superior do que ninguém no reino de Deus. Ele só me separou para uma função específica. Mas eu acredito que a grande parte do tempo, nas nossas vidas ordinárias, comuns, o Senhor lhe permite que a gente vai fazendo escolha. Ele permite que um vire trader como profissão, que o outro vire empreendedor, que o outro trabalhe com uma outra coisa, que o outro trabalhe através de um concurso público. Mas o que a gente precisa estar pensando é o seguinte, como que tudo isso agora eu vou construir o reino de Deus? Como que, através de tudo isso, eu vou ajudar na construção do reino de Deus? Porque ele falou, a fim de que os que entram vejam a luz. E nós somos essa luz, compreendendo que nós não temos luz própria, tá? Nós só temos luz porque Jesus é a luz do mundo. E aí o texto vai seguindo. Portanto, não há nada oculto que não venha a ser manifesto, versículo 17, nem escondido que não venha a ser conhecido e revelado. Portanto, vejam como vocês ouvem. Porque ao que tiver, mais será dado. E ao que não tiver, até aquilo que julga ter lhe será tirado. E às vezes, a gente está julgando que a gente está tendo, e está tendo como benefício de Deus. E às vezes a gente está julgando ter. Mas é o que o texto bíblico está falando. Não é o que nós julgamos ter. É o que o Senhor tem nos entregado. E o que o Senhor tem nos entregado? Aqui tem ordens, irmãos, que é para todos nós. Adorar o Senhor, glorificar o nome dEle, amá-lo sobre todas as coisas, pregar o Evangelho, construir o reino de Deus. Isso daqui é para todo mundo. Agora, aonde você vai, como a gente estava falando, qual profissão eu vou desempenhar, qual empresa eu vou trabalhar, você está livre para poder fazer certas escolhas. Acredito também que tem certas situações que Deus designa mesmo. E a pessoa compreende o desígnio do Senhor e ela vai e obedece de bom grado o desígnio do Senhor. Né? É só a gente sempre com a nossa mente. Qual é a minha maior missão? Minha maior missão é o Senhor. O que tem tomado mais a minha mente? É a eternidade? É o Evangelho? É o próximo? É o próximo. É o meu amor ao Senhor sobre todas as coisas? E aí, seguindo, a gente já falou aqui um pouco lá atrás, né? De que não há nada oculto que não venha a ser manifesto, nem escondido que não venha a ser conhecido e revelado. Isso significa que o Senhor é aquele que conhece todas as coisas e que tudo que nós sabemos é porque Ele tem nos revelado. E aí o texto vai seguindo. A mãe e os irmãos de Jesus chegaram até onde ele estava, mas não podia se aproximar dele por causa da multidão. E lhe comunicaram a Jesus, olha só, a sua mãe e os seus irmãos estão lá fora e querem vê-lo. Jesus, porém, lhes respondeu, minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Duas coisas muito importantes aqui. O Senhor Jesus, ele deixa claro para a gente que ele está formando uma família. Que a igreja é uma família. Que nós somos irmãos uns com os outros. E às vezes, para muitas pessoas, pode parecer que o Senhor está desprezando a família dele de sangue, mas isso não está acontecendo nada disso aqui. O que ele está colocando em ordem é as prioridades. Agora, isso ele está explicando. Ele está falando, olha só, a minha prioridade
é fazer a vontade do meu Pai. A minha prioridade é fazer a vontade do meu Pai. E um outro exemplo importante de que ele não rejeita a família dele. Quando o Senhor está lá na cruz, nos seus momentos finais, vocês lembram que ele fala para João? Mulher, eis aí o teu... Ele fala para João, eis aí a tua mãe, né? Então, olha a preocupação do Senhor. Total preocupação com Maria, no sentido de que, para a gente poder sempre estar compreendendo, não pegar um texto solto aqui específico e achar que é isso. Porque tem muitas pessoas que acham que é isso. Que Jesus aqui, ele rompeu, sabe? Que ele cortou relacionamento com a mãe, com os irmãos, né? Mas o que ele está explicando é o seguinte: aqueles que são admitidos na família celestial são aqueles que ouvem a palavra de Deus e colocam essa palavra em prática. E aí o texto vai seguindo. Aconteceu que num daqueles dias, Jesus entrou num barco em companhia dos seus discípulos e lhes disse: vamos passar para outra margem do lago. E partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu. E isso é para a gente também compreender que Jesus, mesmo que ele é 100% Deus, ele é 100% homem. Ele tem necessidades enquanto homem também. Ele adormece, ele está cansado, ele adormece. E sobreveio uma tempestade de vento no lago, e eles corriam perigo. Chegando-se a Jesus, os discípulos o despertaram, dizendo: Mestre, mestre, estamos perecendo. Levantando-se, Jesus repreendeu o vento e a fúria da água. Tudo cessou e ficou bem calmo. E o Senhor falou para ele: vocês não têm fé? E aqui, sabe o que acontece? Que fica aqui de grande ensinamento para a gente, meus irmãos? E é o que o Senhor Jesus está contrastando com eles ali. Caramba, eles já perceberam, eles já viram o Senhor fazer tantas coisas, cara. Operar tantas coisas, sabe? E Jesus estava ali juntamente a eles, e eles continuavam temendo por uma condição, por uma circunstância que se apresentou externamente, e eles continuaram temendo, e talvez eles ainda não estavam compreendendo com profundidade quem realmente estava com eles. E o Senhor, ele mostra aqui que ele é aquele que também tem domínio sobre a natureza. Ele tem domínio sobre todas as coisas. Ele é o Criador e ele continua sendo o sustentador de todas as coisas. Se todo o planeta, se todos os sistemas, enfim, se tudo que está posto aí continua funcionando, é porque o Senhor ele continua sustentando todas as coisas. Se o Sol está na posição correta, se a Lua continua na posição correta, se eles continuam fazendo os movimentos corretos, aos quais garante a vida, os quais garante que nós estejamos aqui, é porque o Senhor está sustentando todas essas coisas. Não é porque o acaso está sustentando tudo isso, não. O Senhor ele continua sustentando todas essas coisas. E ele faz uma pergunta: vocês não têm fé? E sabe, isso aqui é muito pra gente. Sabe por quê? Nós estávamos lá na época desses relatos bíblicos? Não, nós não estávamos lá. Mas tem muito cristão que caminha com o Senhor Jesus e ainda precisando de um sinal. A gente falou isso daqui no domingo, ainda precisando de mais alguma coisa. O cristão não precisa de mais alguma coisa, o cristão já tem tudo, irmãos. Há amor maior, há prova maior do que aquele que se entregou naquela cruz por nós, por amor a cada um de nós. E aí o texto vai seguindo, eles possuíram de temor e admiração, e geralmente as pessoas ficam nessa condição quando elas estão diante de Deus. Diziam uns aos outros: quem é esse que até manda nos ventos e nas ondas e lhes obedece? E aí o texto vai seguindo. Então rumaram para a terra dos Gerazenos, não sei se de repente em outras versões aí está dos Gadarenos, que fica de frente para a Galileia. Aqui tem uma questão com relação qual é o nome da cidade correta, qual é a localização dela correta, mas a gente não vai se prender a isso aqui não. Né? Jesus rumou para essa terra que fica de frente para a Galileia. Logo que Jesus desembarcou, veio da cidade ao seu encontro um homem possuído de demônios, que havia muito, não se vestia, andava nu, né? Nem habitava em casa alguma, porém vivia nos túmulos. E quando ele viu Jesus, prostrou-se diante dele. Por quê? Até os demônios creem e tremem diante do Senhor. E se prostrou diante dele, dizendo com voz forte: o que você quer comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo?
O outro endemoniado lá reconheceu Jesus como santo de Deus. Agora esse daqui como filho do Deus Altíssimo. E ele pede: peço-lhe que não me atormente. E sabe qual era o medo deles aqui? De achar que já era o momento final, ao qual eles iriam para o local ao qual eles sabem que eles vão na condenação, aonde eles vão perecer eternamente. Porque Jesus havia ordenado ao espírito imundo, versículo 29, que saísse do homem, pois muitas vezes havia se apoderado dele. E embora procurassem conservá-lo preso com cadeias e correntes, esse homem, tentavam prender ele, amarrando ele pelos pés e pelas mãos, em cadeias e correntes, mas por ele estar possuído de demônios, ele com certeza ele tinha uma força além do normal, e ele conseguia romper isso tudo e corria para o meio dos túmulos novamente, preso com cadeias e correntes, despedaçava tudo e era impelido pelo demônio para o deserto. E Jesus perguntou a ele: qual é o seu nome? Ele respondeu: Legião. Irmãos, naquela época uma legião romana era composta de 6.000 soldados, Isso daqui não quer dizer que esse homem estava com 6.000 demônios, mas que ele estava possuído por muitos demônios. Isso porque muitos demônios tinham entrado nele. Estes pediram a Jesus que não os mandasse para o abismo, era o que a gente estava conversando lá. Ora, uma grande manada de porcos estava pastando ali no monte. E os demônios pediram a Jesus que os deixasse entrar naqueles porcos. E Jesus o permitiu. Tendo os demônios saído do homem, entraram nos porcos, e a manada precipitou-se de espinhadeira abaixo para dentro do lago e se afogou. E uma coisa que a gente precisa lembrar aqui, tá, irmãos? Jesus está numa região onde tem pouquíssimos judeus. Isso daqui é terra de gentio. Pouquíssimo judeu existia ali. 34. Vendo o que tinha acontecido, os que tratavam dos porcos fugiram e foram anunciá-lo na cidade e pelos campos. Porque Jesus está ali, realizando mais um ato, se a gente pode dizer, de amor, de puro amor ao próximo. Porque esse homem, ele vivia escravo de demônios. Imagina o tormento que devia ser a vida desse homem. Ele perdeu toda a dignidade, ele perdeu todo, vamos dizer assim, o senso de valor próprio, de valor em Deus, de ser alguém feito à imagem e semelhança do Senhor. Imagina o quanto que aquele homem sofria devido a essa condição. E o cenário é esse, tá, irmãos? Jesus está viajando, ensinando, pregando e cumprindo aquela mensagem de Isaías, ao qual ele avisou o discípulo de João Batista. Avisa para João Batista que vocês estão vendo, tá? Os cegos estão enxergando, os surdos estão ouvindo, os leprosos estão sendo purificados, os paralíticos estão andando e aos pobres está sendo pregado o reino de Deus. É o que Jesus está fazendo, ele está cumprindo a missão que o Pai deu a ele. Jesus está indo até pessoas, Jesus é aquele que veio para poder salvar pessoas, para poder libertar vidas. E aí, beleza, o pessoal que tratava desses porcos fugiu e foi anunciar pela cidade, pelo campo, o que estava acontecendo. Então o povo saiu para ver o que tinha acontecido. Aproximando-se de Jesus, encontraram um homem de quem tinham saído os demônios. E esse homem estava como, irmãos? Vestido, em perfeito juízo, sentado aos pés de Jesus, e o texto diz que esse povo temeu. E algumas pessoas que tinham presenciado os fatos, contaram-lhe também como um endemoniado tinha sido salvo. Todo o povo da terra dos Gerazenos pediu a Jesus que se retirasse, pois ficaram com muito medo. Irmãos, sabe o que está acontecendo ali? Esses homens estão vendo algo maravilhoso acontecer. Porque, de certa maneira, o pessoal dali também sofria com esse homem endemoniado. Porque esse homem atacava essas pessoas que passavam por ali. A gente vai ver isso lá nos outros evangelhos, esse complemento de informação. Chegou alguém ali com uma boa missão, com uma boa nova, mas só que os homens eles estão presos ao quê? Às questões materiais. Primeiro, eles perderam uma manada de porcos. Talvez eles preferissem que aquele homem continuasse endemoniado, atormentado por demônios, mas que eles não tivessem perdido os bens materiais deles. E aí, e Jesus entrando de novo do barco, voltou. O homem de quem tinha saído os demônios lhe pediu que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, o despediu dizendo:
volte para sua casa e conte tudo que Deus fez por você. Então ele foi proclamando por toda a cidade que Jesus tinha lhe feito. Mas só que Jesus ele é tão bom que esse homem ele quis seguir Jesus. A partir desse momento que ele recebeu a boa nova, ele queria espalhar a boa nova. Ele queria contar a novidade de Deus através de Jesus na vida dele. Mas só que Jesus sabia que ele não ficaria naquela terra porque ele não era benquisto ali naquela terra. Mas só que Jesus foi ali, fez a obra, libertou e deixou um representante do reino de Deus ali. Deixou aquele homem ali que outrora era um endemoniado para ele poder construir o reino de Deus. E é o que a Bíblia está nos ensinando o tempo inteiro. Eu não estou dizendo que aqui nós estávamos endemoniados, mas nós estávamos perdidos nos nossos pecados, nos nossos delitos, nas nossas transgressões. E Jesus nos salvou e nos deixa com essa missão, que na terra onde nós estivermos plantados, nós estamos com a missão de anunciar, de anunciar o reino de Deus, de anunciar a Cristo. E a gente vai vendo que o povo daquela terra, eles estavam mais preocupados, temerosos, daquilo continuar se repetindo. Eles perdendo porte, perdendo bem material. Eles enxergaram Jesus como uma ameaça aos negócios deles. E não enxergaram Jesus como um libertador, como alguém que veio trazendo uma novidade da parte de Deus. E aí o texto vai seguindo. Quando Jesus voltou, a gente vai ver que agora, né, a cura da filha de Jairo, e a cura de uma mulher, né, do fluxo de sangue. E todos o evangelho de Mateus e Marcos, eles também relatam aqui nessa ordem, né, que a gente vai encontrar aqui agora. E aí tudo continua se desenrolando a história. Quando Jesus voltou, a multidão o recebeu com alegria. A multidão que estava do lado de cá de Israel o recebeu com alegria, porque todos o estavam esperando. Eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, suplicou-lhe que fosse até a sua casa, pois ele tinha uma filha única de 12 anos. Lucas faz questão de amarrar que era filha única e dizer que ela estava morrendo. E quem era um chefe de sinagoga naquela época? Ele era aquele que organizava o culto da sinagoga. Era ele quem definia quem ia orar, ele quem definia quem ia ler as escrituras no culto, ele quem definia quem ia pregar a mensagem naquele dia no culto. E isso, para um chefe de sinagoga, talvez perante a toda aquela religiosidade que ia começar a perseguir o Senhor Jesus Cristo, era algo difícil para Jairo fazer. Jairo teve que vencer todo talvez esse orgulho e vencer toda a questão da opinião das pessoas, o que as pessoas iriam opinar com relação a essa atitude dele. Mas só que o texto vai dizendo o seguinte: Jairo veio até Jesus, fez a intercessão a Jesus pela filha dele, em benefício da filha dele, né, que estava morrendo. E aí Jesus, de pronto, atendeu, né, a esse pedido de Jairo. Enquanto Jesus caminhava, as multidões o apertavam. E faz sentido, né, porque naquela época as ruas não eram que nessas ruas assim largas, eram ruas mais estreitas. Tinha uma multidão. Jesus começou a fazer o movimento de caminhar até a casa de Jairo. Então, nisso que Jesus vai andando, fica tudo tumultuado, aquelas ruazinhas, as pessoas se apertando, né? E aí vai seguindo. 43. Certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e que havia gastado todos os seus bens com os médicos, sem ninguém que a pudesse curar, veio por trás de Jesus e tocou na borda da capa dele. E o texto diz que logo a hemorragia dela estancou. Vamos lá. Se essa mulher tentasse chegar de outra maneira no Senhor Jesus, possivelmente ela não conseguiria. Ela está 12 anos sofrendo de fluxo de sangue, né? Menstruação. A gente sabe que a mulher no período da menstruação, de acordo com a lei levítica, ela ficava impura. Irmãos, isso é lei sanitária, tá? Porque as pessoas pensam, às vezes, caramba, mas que talvez que Deus, sei lá, vai... Por quê, irmãos? Naquela época você não tinha os recursos que uma mulher tem hoje. Naquela época, a mulher ela ficava com um odor forte e moscas seguiam. Então era por questão sanitária. Então você imagina um local ao qual tivesse muita concentração de muitas mulheres com fluxo de sangue ao mesmo tempo, isso poderia se tornar um problema de saúde pública. Então, lá em Levítico existem as leis sanitárias também. Né? Então, isso é uma preocupação
com a saúde, uma preocupação de Deus com a saúde do seu povo. Agora vamos imaginar essa mulher, irmãos, o dilema que essa mulher vivia. Possivelmente ela já era rejeitada pela família dela, porque se o fluxo dela era constante, ela estava impura a todo tempo. Se ela fosse pedir para alguém, vamos supor, Dudu fosse um líder lá daquela época, ai Dudu, me leva até um apóstolo, não vou poder te levar, porque você está o tempo inteiro impura. E só o fato de uma mulher, nesses dias, encostar em uma outra pessoa, a pessoa já se tornava impura também. Então, por vias normais, ela não conseguiria. Então, ela viu uma oportunidade nesse momento da aglomeração, no momento da multidão. E olha o tamanho da fé dela. Ela falou, eu não vou nem chegar pela frente dele. Eu vou chegar por detrás dele, porque eu acredito que se eu encostar nele, ele vai ser o suficiente para ele poder me curar. Sabe? E eu acredito aqui que ela não está com uma atitude mística. Ela está com uma atitude de fé nele. E não é à toa que ele vai falar a respeito da fé com ela. Aí imagina, irmãos, 12 anos, sendo rejeitada por família, sendo rejeitada por todo mundo. Então a gente viu aqui, né, no 44, que ela veio por detrás e tocou na borda da capa dele. E logo a hemorragia dela estancou. Mas Jesus perguntou, quem me tocou? E aí fica a grande pergunta, mas calma aí, Jesus não é Deus? Claro que Jesus sabia, irmãos, quem tinha tocado nele. Isso tudo está sendo necessário acontecer. Quem me tocou? Como todos negassem, né? Pedro disse, mestre, é a multidão que o rodeia e aperta. É tipo assim, Jesus, que tipo de pergunta é essa que o senhor está fazendo? A rua está lotada aqui, está uma multidão aqui. Quem te tocou? Está todo mundo te tocando, Senhor. Mas Jesus insistiu, alguém me tocou, porque eu senti que de mim saiu poder. Outras versões dizem saiu virtude. E a mulher, vendo que não podia passar despercebida, aproximou-se trêmula e, prostrando-se diante de Jesus, declarou à vista de todo o povo o motivo por que havia tocado nele e como imediatamente tinha sido curada. Por que Jesus criou esse momento público, irmãos? Porque, com certeza, ela já tinha uma fama pública devido ao problema dela. Olha o que aconteceu com essa mulher. Ela gastou todos os recursos dela. Ela foi de médico em médico e ninguém curava o problema dela. Então, alguém que era rejeitado de forma pública, Deus agora está tornando ela aceitável de forma pública. O Senhor expôs para todo mundo. Está vendo essa mulher que vocês rejeitavam? Agora ela está limpa. Eu a limpei. Ela agora está restaurada. E aí Jesus disse para ela, filha, a sua fé salvou você. Vá em paz. E sabe o que isso significa melhor traduzido na visão do judeu? Porque o judeu, ele falava, vá em paz para quem morreu. Vá em paz. Mas nessa ocasião aqui vai para dentro da paz. Descansa no Senhor. Relaxa os teus dias no Senhor. Por quê? A tua fé salvou você. Mas não uma fé que ela fabricou sozinha, tá, irmãos? A gente precisa lembrar de outro texto bíblico, tá? Sois salvo pela graça mediante a fé. Mas nem isso vem de vocês, nem essa fé de vocês. É um dom de Deus, e nem por obras, para que nenhum homem se glorie. E aí, caminhando para a gente poder encerrar o estudo aqui hoje, do capítulo 8 de Lucas. Enquanto Jesus ainda falava, né, a respeito dessa mulher, para a multidão, falava em público, veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga dizendo, a sua filha já morreu, não incomode mais o mestre. Tipo assim, Jairo, já era. Talvez esse tempo aí que Jesus perdeu com essa mulher foi o suficiente para sua filha morrer. Então não precisa mais incomodar o mestre, não. Porque toda a esperança que havia cessou. Irmãos, imagina para Jairo, um pai. A gente estava falando isso hoje, né, Gilberto? Gilberto e Hillary tiveram a notícia de que lá em Macaé, né, um casal de conhecido deles, eles conheceram um menino de 20 anos, tinha uma anemia muito forte, teve dengue e veio a óbito, né, veio a falecer. Inclusive, a gente está colocando eles em oração aqui depois desse estudo, né, essa família. E era filho único, né? Imagina, irmãos. Imagina como é que deve ser pesado receber uma notícia dessa, né? Imagina Jairo,
Porque Jairo está ali num ambiente de cura, num ambiente de milagre. Jairo está desejoso por uma cura, desejoso por um milagre. E aí ele está deslumbrado com aquilo que está acontecendo com aquela mulher, talvez ali preocupado com a filha, mas vendo aquilo tudo e cheio de esperança. Pô, Jesus está fazendo isso, vai fazer com a minha filha. Eu estou vendo com meus próprios olhos quem é ele. Aí chega alguém, ó, Jairo, acabou, meu amigo. Infelizmente, sua filha faleceu. E o que é maravilhoso é a resposta de Jesus. E Jesus ouviu isso, que vieram contar isso ao Jairo. E aí Jesus disse, não tenha medo. Apenas creia e ela será salva. É tipo assim, Jairo, chegou o momento de você compreender aonde que você vai depositar a sua fé. Você vai apoiar a sua fé no que estão te dizendo, ou você vai apoiar a fé no que eu estou te dizendo? E aí pra gente hoje, tu vai apoiar a tua fé nas coisas desse mundo, tu vai apoiar a tua fé em você mesmo, talvez, Jairo, você vai apoiar a tua fé em você mesmo? No seu entendimento, para você é isso mesmo, morreu, acabou? Ou você vai apoiar no que eu estou te dizendo? E é o que Deus está falando com a gente o tempo inteiro. Nos estudos, nos cultos, quando a gente abre nossas Bíblias em casa, o Senhor está revelando isso para a gente o tempo inteiro. Aonde que vocês vão se apoiarem? Vocês estão construindo. E vocês estão se apoiando nisso? Seja o que for, construção de bens materiais, construção de intelecto, aonde que a fé de vocês está apoiada, aonde que está depositada a esperança de vocês. E tendo chegado a casa, Jesus não permitiu que ninguém entrasse com ele. É muito interessante. Sabe por quê? Jesus acabou de fazer um milagre que ele queria que as multidões vissem, né? Agora ele está fazendo um milagre ao qual ele quer que a coisa seja reservada. Sabe por quê? Jesus nunca está buscando glória para ele. Ele está sempre buscando glória ao Pai no intuito de fazer bem às pessoas, de salvar pessoas, de curar pessoas. Ele nunca está preocupado com a reputação dele. Ele nunca está preocupado com o que as pessoas pensam ou deixam de pensar a respeito dele e do ministério dele. Jesus não permitiu que ninguém entrasse com ele, a não ser aquele trio agora que o Lucas vai começar a relatar, que vai se tornando o trio mais íntimo, né? Pedro, João e Tiago. Além do pai e da mãe da menina. E todos choravam e pranteavam. Mas Jesus disse, não chorem, ela não está morta, mas dorme. Porque, inclusive, a linguagem da morte no Novo Testamento não quer morte, está dormindo, está dormindo. Paulo escrevendo aos Tessalonicenses, ele fala que estão dormindo. E esses pranteadores aqui, só para a gente poder lembrar, os judeus, os chefes lá daquela época, os rabinos, eles ordenavam que num falecimento você tinha que contratar, né, pranteadores e flautistas que ficavam lá tocando. Então isso aqui era uma galera profissional que recebia para estar ali. Claro, a gente também acredita que estava gerando uma grande comoção com relação à sociedade, né, à comunidade dali vendo a condição de Jairo. E Jesus disse, não chorem, ela não está morta, mas ela dorme. E riam-se dele, porque sabiam que ela estava morta. Tipo assim, porque Jesus não entrou no quarto ainda. Ele está dizendo que ela está viva, que ela está só dormindo, é porque ele não foi lá no quarto ainda. Não viu como que de repente ela está lá, já geladona, já está sem cor nenhuma. Só para a gente trazer para o nosso entendimento. O que Jesus fez? Mas Jesus, tomando-a pela mão, disse em voz alta, menina, levante-se. Tem talvez algumas versões aí da Bíblia de vocês, né? Talita, cume. Porque era uma maneira que uma mãe despertava uma criança naquela época, né? Menina, levante-se. Voltou-lhe o espírito, ela imediatamente se levantou e Jesus mandou que lhe dessem de comer. E aí a gente fica pensando, cara, mas que loucura é essa? Jesus mandou dar de comer? Sim. Jesus está sempre preocupado com as necessidades das pessoas. Ele está sempre preocupado com os detalhes. E sabe o que ele está trazendo? Ele está falando, olha só, é vida normal. Voltou tudo aqui ao ambiente normal. A filha de vocês agora é uma condição normal. É uma sequência de vida normal. É seguir a vida normal. E olha o que Jesus fala. Seus pais ficaram maravilhados, mas ele lhes advertiu que a ninguém contassem o que havia acontecido. Jesus está querendo ocultar os mistérios do reino de Deus? Não, não é isso. As pessoas, claro que as pessoas iam saber. Só aquela galera que já tinha visto a menina morta, eles já eram suficientes. Meu Deus, aconteceu alguma coisa. Eu vi aquela menina, eu encostei nela, eu vi, ela estava pálida, sem cor, já estava gelada.
estava sem vida nenhuma. E ela está lá viva agora, voltou à vida. Porque Jesus está falando, olha só, concentre aqui a atenção de vocês na família de vocês. Se preocupe de estar entre vocês agora. Sabe que eu aprendo muito com Jesus? A gente está falando isso daqui há tempos. O ordinário pertence a gente, irmãos. O extraordinário pertence a Ele. Sabe o que eu entendo do que o Senhor se agrada? De uma família comum, vivendo sua vida comum, buscando glória para o Senhor acima de todas as coisas. Deu-se ao Evangelho um ritmo de empresa, um ritmo de fazer, mas não é isso que o Senhor requer. A pregação de evangelho mais poderosa, você pregando, você vivendo de forma prática o evangelho na tua casa, vivendo o evangelho entre sua vizinhança, servindo a todo aquele que necessita. O evangelho é um chamado para fora, não é um chamado para dentro. O evangelho não é uma religião de quatro paredes. E eu particularmente não gosto nem de enquadrar o evangelho de Jesus Cristo como uma religião. Porque a religião é sempre o esforço vão, a tentativa vã do homem querendo se ligar ao Criador. E para mim o Evangelho é aquele que diz, eu, o Senhor, conectei a minha criação através do meu Filho Jesus a mim novamente. Não há outro vivo caminho, não há outra esperança para todos os homens se não for Jesus Cristo, que é o caminho, que é a verdade, que é a vida. O próprio Deus irrompeu a história na pessoa de Cristo. O próprio Deus se manifestou para nós como carne. Se fez um conosco, se fez um entre nós. Ele irrompeu a história. Ele mesmo sendo Deus, não usurpou ser como Deus. A Bíblia diz que antes ele esvaziou-se a si mesmo. O sentido dos nossos dias, da nossa vida é Jesus Cristo, meus irmãos. É o Senhor Jesus Cristo. Não há outra esperança, não há outra maneira. É a gente nos arrepender dos nossos pecados, depositar toda a nossa fé e esperança no Senhor e seguir, e estar aqui agora compreendendo, Senhor, a minha vida não é mais minha. Irmãos, a proposta do Senhor nas nossas vidas, ela é radical. No sentido de que Ele nos tomou de um reino e nos levou para um outro reino. A um reino ao qual não prevalece a nossa vontade. Antes ainda podia prevalecer a nossa vontade. Hoje a nossa oração é, faça a vontade do céu aqui na terra. Que prevaleça a vontade do Senhor sobre as nossas vidas. Que seja conforme o Senhor quer. A gente vai fazendo as nossas escolhas diárias de forma de que o Senhor receba glória em tudo. De que Ele receba majestade em todas as coisas. Essa é a nossas vidas. Essa é a vida do cristão, né? E o que a gente tem falado, sabe? Todas as maravilhas que a gente tem visto aqui, isso daqui não é um tratado de Jesus no sentido de que eu fiz aqui e agora vou fazer também novamente na vida de vocês. Tudo que vocês veem aqui, eu devo a vocês. Não. Isso daqui é um lembrete constante do Senhor nas nossas vidas para poder fortalecer a nossa fé nele, para poder fortalecer a nossa caminhada nele.